Bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais uma live, né? Para mais um bate-papo da Escola de Governo. Vamos aguardar hoje a participação da Josiane Moraes, vai vir bater um papo também com a gente. Vamos refletir sobre a comunicação assertiva. Um tema muito importante para os dias de hoje, né? Para alcançarmos o sucesso no trabalho, nas relações. Então, é um assunto muito atrativo. Obrigado, Valéria, Mariana, Caio, Laís, bom dia. Adriana Branco, bom dia. Obrigado pelo recadinho do coração, viu, Dri? Um abração. Vamos esperar a Josi entrar para a gente começar falando desse assunto. Como sempre eu digo para vocês, a Escola de Governo está se reinventando, né? Estamos aprendendo a fazer tudo de novo. Para quem não sabe, nós estávamos trabalhando 90% presencial, somente aí 10% ao vivo. Bom dia, Josi! Bom dia! Tudo bem? Quando você Bem, vai se ajeitando aí, eu vou conversando um pouquinho aqui com eles, contando como que era a escola. A escola estava... Você está me vendo bem aí? Eu estou me vendo pela metade? eu estou te vendo bem. Está me vendo inteira? O rosto todo? Você também está me vendo inteira? Sim, sim, estou sim. Então, E aí, a escola estava 90% presencial e 10% ao vivo, né, somente, e virtual, né? Então a gente teve que mudar isso, né? Colocar todas as nossas atividades online e aprender, né? Aprender todas as ferramentas, aprender a usar as redes sociais de maneira mais efetiva. Então foi muito difícil para a gente conseguir nesse momento. Não vou poder, Val, te emprestar meu celular. Estou usando o celular da Val. A gente precisou se reinventar, né? E está sendo uma alegria, assim, aprender. Mas confesso para vocês que às vezes a gente se sente angustiado, né? Porque são muitas ferramentas, muitas tecnologias. Tem hora que dá certo, tem hora que não dá e a gente não consegue entender por quê, né? Mas, enfim, a gente está conseguindo conversar com os servidores, né? Isso que é o mais importante. E nessa linha de fazer live, que foi a ferramenta mais prática que a gente achou agora para falar mais rapidamente com vocês, a gente começou a pensar o que os servidores estavam precisando, né? Então nós começamos a falar de harmonia emocional, porque estava muita gente se sentindo desequilibrados. Então nós conversamos na primeira live. A segunda live, Josi vai me ajudando aí. Nós falamos de maturidade, né? Maturidade depois de emocional, estresse. isso, porque era importante a gente ver esse amadurecer no momento que a pandemia está pedindo. Depois nós falamos de estresse, né? Que é uma consequência aí do momento que a gente está vivendo. Semana passada, Trabalho então, a em Val e a equipe. Adriana falaram de trabalho em equipe, né? A importância desses componentes, da gente sentir alegria, sentir prazer de trabalhar com a nossa equipe, apesar das dificuldades, apesar dos problemas. E hoje a gente veio aqui refletir com vocês sobre comunicação assertiva. É um tema muito interessante, né, Josi? Eu vou falar assim, né, Sandra? A gente até brincou. Eu falei assim, Sandra, me dá bom dia. Me dá bom dia, Bom, Sandra. bom dia, Josi, tudo bem? Ai, bom dia, tudo sim. Nossa, tô tão feliz de estar aqui. Se eu começasse essa live desse jeito, será que vocês continuariam online? Será que eu estaria sendo assertiva? Na verdade, eu estou muito feliz pela oportunidade, muito feliz em vir compartilhar um pouco do meu conhecimento. Então, a gente tem que ser muito coerente.
né? Então, a assertividade é essa coerência. Então, quando a gente até brincou, né, Sandra? A gente vai começar bem, a Jos bem desanimada. Por quê? Porque essa pessoa não sou eu. Mas a gente tem que saber transmitir realmente em cada momento o que a gente quer expressar. Seja pela fisionomia, pelas palavras ou por um simples gesto. Já que você falou disso, eu vou começar então falando de um conceito da neurolinguística que foi muito interessante. Na verdade, é uma estatística pedagógica, né, para falar da comunicação. É falado assim, que 7% da nossa comunicação com as pessoas é verbal, é pela fala, ok? 23% da nossa comunicação com as pessoas é pelo gesto, pelo olhar, pela postura, que é muito isso que a Josi colocou aí para vocês. E 70% da nossa comunicação com as pessoas é inexplicável. O que quer dizer isso? O que é ser inexplicável? Inexplicável tem muito a ver com a gente transpirar aquilo que a gente está falando, que a gente passar essa energia, essa alegria, essa crença naquilo que a gente está falando. Então, às vezes, a gente tem que falar com uma pessoa, falar um assunto difícil, falar algo que a gente sabe que pode chateá-la, que pode magoá-la, que pode prejudicar ali, de certa forma, a vida dela, e a gente precisa se preparar para essa comunicação. A gente precisa tentar passar pelo nosso olhar, pelo nosso gesto, pela nossa postura, pelo tom da nossa voz, a nossa vontade que essa pessoa compreenda o que estamos comunicando e que ela saia daqui melhor do que ela chegou. Então, esse inexplicável tem muito a ver com a energia que a gente cria naquele momento da comunicação. Né, Josi? Exatamente. É bem isso. A Sandra ela foi para a parte da neurolinguística, da neurociência, neurolinguística, né? Ela foi bem profunda. Eu falo assim que por ser profissional da área de letras, eu vou na denotação da palavra. Então, eu vou falar assim, no dicionário, se a gente fosse procurar a palavra assertividade, o ser assertivo, eles falam que é aquele que expressa com segurança, ou seja, ele tem certeza do que ele diz, ele transmite essa certeza, ele fala de maneira firme, mas com educação, que é muito importante na assertividade. O ser firme não quer dizer ser grosso, ser mal educado, são coisas bem distintas, e que ele demonstre decisão no que ele está dizendo. Então, na língua portuguesa, né, em qualquer dicionário que a gente for procurar, essa vai ser a definição da assertividade. Só que eu falo assim que eu, depois de um tempo no RH, eu descobri que a assertividade ela vai muito além do que está no dicionário. Ela é uma bagagem de experiências que a gente vai carregando na vida, que nos torna, que vai fazer a gente desenvolver essa habilidade e a gente vai se tornando cada vez mais assertivo. A gente não nasce assertivo, a gente se torna assertivo. Então, é muito importante isso, que a gente tenha esse entendimento. Ah, mas eu agi errado, eu vou ser sempre assim, nunca vou ser assertivo. Não, a gente pode ir sim desenvolvendo essa habilidade da assertividade. Legal, a Josi conceituou assertividade. Eu vou conceituar filosoficamente a palavra comunicação, que significa comum união, quer dizer, tornar uma linguagem comum e que nos una um com os outros. Olha que lindo esse conceito de comunicação. A comunicação, ela é muito além de você simplesmente passar uma mensagem. Ela tem a responsabilidade de nos unir, de nos tornar mais próximos. Então, quando a comunicação nos afasta, com certeza não estamos fazendo uma comunicação assertiva, né? Tem um conceito aqui Exato. que a gente estudou, né, o Josi, que é a comunicação, seja verbal ou não, nos liga e religa com os demais. Ela é geradora da interação social. Então, o que a comunicação tem que fazer? Nos unir as pessoas. Pensando isso, quando eu vou expressar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acredito, tem que ser de uma forma que una, que intere, que me intere com as pessoas e não que me afaste dessas pessoas. Lindo, né, Josi? Gosto muito desse tema. Maravilhoso. E daí a gente tem que pensar, né, que a comunicação assertiva, ela é
coisas nas nossas vidas. Então, assim, ela nos dá a chance de sucesso profissional, né? E pessoal também, porque a comunicação assertiva, ela não é só no âmbito profissional, a gente também tem que ser assertivo nas nossas relações externas ao ambiente de trabalho, dentro de casa, com a família, com os colegas, com os amigos. Ela está muito ligada à inteligência social, ou seja, as habilidades que nós temos em nos relacionar com os demais. Ela torna as pessoas ótimas líderes. Por quê? Porque a pessoa que é assertiva, ela sabe falar, ela sabe ouvir, ela sabe a hora de agir, como agir. Então, ela acaba desenvolvendo essa habilidade da liderança também. Ela traz benefícios para todos os envolvidos. Pense, se você tem um líder que não é assertivo, como será que fica o clima do seu ambiente profissional? Então, todos os envolvidos, acho que saem na vantagem, no ganho, quando tem assertividade presente. E ela torna as pessoas não simples oradores, mas sim verdadeiros comunicadores, que é a importância da palavra comunicação. Opa! Não consegue. Cortou um pouquinho aí. A gente cortou? Cortou um pouquinho, Porém, mas voltou. eu falo assim que ser um problema de conexão. Ser orador tá travando, viu, Sandra? Aqui para mim também. Se você quiser dar uma seguradinha aí nesse conceito, eu vou falar então um pouquinho aqui, até a sua internet estabilizar. Eu acho que voltou. Voltou? Voltou. Então vamos tentar de novo. Você estava falando aí Eu estava falando assim, porque orador é aquele que fala. Ele fala. Fala por falar. Nossa, hoje eu plantei batata, colhi arroz, colhi cenoura. Não tem uma construção. Agora, aquele que faz assertividade presente, ele é um comunicador. Ele traz essência, ele traz conteúdo. Então, é muito importante quando você disse a definição da palavra comunicação. Porque quem é assertivo, ele é um comunicador e não um simples orador. Muito bom. E aí, complementando esse conceito junto com a Josi, a gente está falando o uso da inteligência cognitiva, por isso que é importante a gente ler, estudar, se aprimorar na gramática, na língua portuguesa e tudo mais, mas é importante também a inteligência emocional, quer dizer, saber lidar com as nossas emoções para conseguir se expressar, para conseguir se colocar. Essas duas inteligências juntas, elas geram a inteligência social, né? Então, que é a habilidade de você passar uma mensagem com conteúdo, com harmonia emocional, gerando uma interação social. Quer dizer, conseguindo unir as pessoas naquela mensagem, né? Então, quando a gente pensa assim, a Josi estava falando, eu até lembrei de uma pergunta que me fizeram, assim, uma pessoa tímida, consegue se comunicar bem? O que vocês acham, pessoal? Nós temos 20 pessoas aí nos assistindo. Coloquem aí no nossos comentários o que vocês acham. Antes de eu e a Josi comentarmos, vocês acham que uma pessoa tímida, ela consegue se comunicar de maneira assertiva? Alguém? Tem joinha? Tem joinha? Alguém comenta aí com a gente? Então vamos lá, Josi. O que você acha, Jô? Na verdade, Sandra, o que vai definir se a pessoa vai conseguir se comunicar ou não, não é se ela é tímida, se ela é falante, se ela é desenvolta, e sim o perfil que ela tem. Tem pessoas que, mesmo na timidez, elas conseguem se comunicar. Só que é lógico, ela vai ter um pouco de dificuldade se for um público muito grande, mas ela consegue se comunicar e ser assertiva. Isso, Dri. A Dri disse que sim, também acho. Porém, ela precisa trabalhar essa questão da inteligência emocional, né? Quais são as Como emoções? enfrentar a situação. Isso, as emoções que norteiam, né, o momento que eu estou vivendo ali. Então, mesmo tímido, com uma comunicação um pouco mais introspectiva, é possível ser assertivo, é possível unir pessoas, né? É possível levar uma mensagem com conteúdo e com harmonia emocional. Exato. Tem uma das pessoas que está nos assistindo aqui, ela está falando que sofre bastante com a timidez e se sente limitada. Mas é possível se comunicar muito bem, tá? Claro que causa mais dificuldades. Você tem
um esforço maior para preparar uma fala. Então, tem que ser preparada, assim como o nosso discurso aqui com vocês. Eu e a Josi estudamos antes, para a gente estar aqui trazendo uma mensagem. A gente teve que pensar começo, meio e fim. Como eu preciso abrir a conversa, como eu preciso desenvolver minha conversa e como eu preciso encerrar essa conversa. Assim também no dia a dia, nas negociações, na apresentação de um problema para sua chefia, na apresentação de uma emoção para sua família. Você quer comentar com eles que você está triste com o comportamento de alguém. Essa fala tem que ter começo, meio e fim. Tem que ser estratégica. Se for uma fala cheia de emoção, ela leva ao desequilíbrio. Se ela for uma fala cheia de razão, ela leva à frieza. Então, ela precisa ser estrategicamente preparada. Por isso, Josi, te interrompendo e você daqui a pouco passa a palavra para você, na hora que nós estamos vivendo um conflito, nem sempre naquele momento situacional do conflito é preciso resolver. Às vezes é preciso esperar e criar um outro momento para conversar com aquela pessoa, para que a sua comunicação seja assertiva. Porque, como diz o ditado, quando chove, não se troca telha. Quer dizer, quando a gente está no meio do temporal, no meio do problema, com as emoções abaladas, a gente precisa aguardar, recolher, esperar o oportuno para levar aquela mensagem, né? Para de novo você colocar o seu ponto de vista com começo, meio e fim. E aí, Josi? É exatamente isso. Por isso que eu falei lá no começo, é muito importante a bagagem de experiências que nós temos para saber se é a hora de interceder em conflito, né? Tá, uma briga entre duas pessoas, tal. Eu devo, naquele momento, falar, opa, vem aqui vocês dois, vamos conversar, tal, tal. Eu deixo, espero, vou tentar entender toda a história, ver todo o contexto e depois converso com aquelas duas pessoas. Vamos ver o que aconteceu, quem errou, quem não errou. Então, vai muito da situação e das experiências que a gente tem. Mas, assim, eu vi que o Caio colocou: quem é tímido vai ter mais dificuldade, mas consegue sim. Tá, gente? Então, é muito importante isso. Existem técnicas também, que existem cursos para oratória, para comunicação, para você dar um show também, quem é tímido. Eu até brinco que quando eu fiz, eu morria de vergonha de falar em público. Hoje, eu dou palestra. Hoje eu não tenho vergonha. Hoje eu convido as pessoas para assistir as lives. Por quê? Porque a gente vai se desenvolvendo e descobrindo as nossas habilidades e competências. Então, assim, às vezes ainda teve algumas pessoas que falaram: eu não consigo, eu tenho dificuldade. Acredite, você pode. Tá? Isso Então, mesmo. assim, o que é muito importante na comunicação assertiva, o eu não pode se apagar. A gente nunca pode apagar o eu, a minha opinião, o que eu gostaria de expressar, o que eu gostaria de dizer, porque o eu é muito importante na comunicação. Eu não posso falar pensando o que a Sandra deseja, no que o outro deseja, o que o outro pensa. O meu eu também tem que estar presente na comunicação assertiva. Mas sempre o que é muito importante, pensando que a comunicação é entre você e outro. E o outro é muito importante também, é preciso ter um equilíbrio. Legal. Falando disso, a gente acabou de falar que muitas vezes quando a gente está vivendo um conflito, a gente precisa esperar o temporal passar para a gente conseguir expressar, se colocar, conversar com a pessoa harmonicamente. Existe um parêntese aí que a gente tem que fazer. A nossa mente, muitas vezes, ela pode atuar como a nossa amiga, ajudando a gente a refletir de forma positiva, ou às vezes como nossa inimiga, né? Fazendo a gente ficar com raiva daquela situação que a gente está vivendo. Então, a gente tem que trabalhar a nossa mente para ela refletir sobre o assunto, não para ela ficar ruminando o assunto. Eu vou dar um exemplo. Briguei com a Josi, né? A gente, no momento ali, não nos comunicamos bem, não fomos assertivas, a gente divergiu num ponto de vista, eu achei que ela foi grossa comigo, ela achou que eu fui grossa com ela, o clima ficou pesado, o comportamento dela eu não gostei e saímos tristes dessa situação. Vamos continuar conversando? Não, se a gente continuar nesse momento conversando,
E isso pode dar numa briga que aí, né, atrapalha as relações cotidianas. Então, vou embora para casa, vou pensar. Eu chego na minha casa e eu fico assim, que raiva da Josi. Puxa vida, ela sempre faz isso comigo. E eu fico lá, nessa frase, repetindo o dia inteiro. Eu fico lembrando tudo que a Josi fez que já me chateou, que já me magoou. É mentira, viu, gente? É só um exemplo. Tudo que já me chateou, que me magoou, que eu não gostei. E fico lá. E o que eu estou fazendo comigo? Ruminando. A hora que eu volto para conversar com a Josi novamente, eu vou estar pior do que eu estava. Eu vou estar com uma raiva enorme dela, com uma mágoa do passado, revivendo o passado. Eu não fiz nada comigo, eu só me prejudiquei, eu só piorei a minha comunicação, a minha forma de me expressar, a minha relação comigo mesmo. Agora, não fiz nada disso. Fui para casa e comecei a pensar, poxa, eu tenho os meus motivos e a Josi tem os dela. Se eu tivesse na pele dela, por que será que ela reagiu assim? Será que ela sentiu? Eu tento praticar a empatia, tema da nossa próxima live. E aí eu começo a me colocar no lugar dela e pensar com a cabeça dela, não com a minha. Não justificando, mas compreendendo a situação. Quando eu faço essa compreensão, né, eu me coloco no lugar dela, eu começo a pensar que ela é um ser humano, que ela também tem as suas falhas e que eu poderia ter contribuído para essa comunicação ter sido melhor, para a gente não ter criado conflito. Eu começo a refletir sobre a minha responsabilidade naquele momento. Ela tem a responsabilidade dela? A culpa dela tem. Mas eu tenho a minha. E o que eu posso fazer para que a gente se acerte? Imensa de que a gente se acerta. Eu paro de ruminar e eu começo a refletir sobre uma possível solução para aquela situação. Aí sim a comunicação vai para o caminho da assertividade. Saindo do mundo psicológico, né, Josi? Vamos lá, no mundo da Tá, comunicação. a gente tá super profundo agora, né? Então, o que eu sempre digo assim, que na comunicação assertiva ela é muito importante. Então, você tem que ser você, mas né, expor as suas ideias, as suas opiniões, mas nunca desrespeitar as dos demais, seja a relação que vocês tiverem. Opa, tá cortando um pouquinho a fala. Vamos estabilizar a internet. Oi, oi, oi. E para mim também, tá? E aí, será que estabilizou? Acredito que sim. A gente tem responsabilidade sobre o nosso agir, então foi o que a Sandra comentou realmente. Quando duas pessoas têm uma divergência, um conflito, ambas têm a sua responsabilidade. Eu não posso falar só, é culpa da Sandra, ela que não me ouviu, ela que não quis fazer isso. Não, eu também tive a minha responsabilidade, o meu papel. É que é muito mais fácil, né? A gente jogar a responsabilidade 100% para o outro do que pensar, cada um teve o seu 50% ali de responsabilidade. Gente, expressar nossas fraquezas, às vezes chegar, né, no momento, principalmente em ambiente profissional, falar, gente, olha, infelizmente, eu não sei o que fazer nessa situação, não é pecado, é muito pelo contrário, faz parte da comunicação assertiva. Você também assumir que você tem fraquezas e limites. Somos seres humanos, né? Então a gente tem que entender que isso também faz parte. Ser um ser humano faz parte da comunicação. Então eu posso errar, eu posso ter minhas fraquezas, eu posso ter meus limites, eu tenho que ser sincero com isso. Eu não sou, vamos dizer assim, a Mulher Maravilha, eu não vou resolver tudo também, né? Então a gente tem que ter essa visão, sempre por ser humano. E o que é muito importante? A gente vive no medo do que os outros vão pensar da gente e de ser rejeitado. E isso é um limitante para a comunicação assertiva. Então, às vezes, eu preciso falar assim para a Sandra, Sandra, eu não concordo com essa opinião sua. Se eu tenho medo que ela tenha rejeição ou comece a me boicotar, não queira mais ser minha colega de trabalho, comece a causar transtornos, o que eu faço? Tá certo, Sandra? Não, é assim mesmo, você tá certíssima. Mas será que eu estou sendo assertiva? Talvez não. Talvez ao falar para ela, não, Sandra, tá certo, você tá certíssima, o que eu estou fazendo? Deixando de provocar uma reflexão para ela que faça bem para todo mundo.
Então, a gente tem que entender que a rejeição não pode estar presente. Quem tem medo de ser rejeitado ou de ser avaliado de forma negativa não consegue ser assertivo. Mas sempre ponderando, gente, boa educação. Eu não posso chegar na Sandra, até porque, primeiro, por questão de respeito, porque é uma pessoa que eu respeito muito, mas também porque ela é hierarquicamente superior a mim. Eu não posso chegar nela e falar assim: ah, você é louca, você não está pensando certo. Não, não é. Se você fizer isso, eu vou levar para a corregedoria. Não é assim. Eu tenho que falar, Sandra, olha, eu dei uma lida sobre o assunto, eu pesquisei alguns conteúdos, eu acho que o que você colocou não é o correto, não é o correto por causa disso, disso e disso. E daí a gente se comunica e provavelmente a gente vai chegar num consenso. Então, o importante o quê? O respeito, sempre o respeito em falar e também dar oportunidade para o outro se expressar. A Josi E o que é me importante, levou, ô me levou. Sandra, só Oi, pode reforçando, falar. né? Só reforçando, quem é assertivo é coerente. Ele não pode falar, ah, eu acho, mas eu também concordo com você. Ah, eu discordo, mas eu acho que você está certo. Não, a gente tem que ter uma coerência. Eu não posso ser contraditório. Ou eu falo uma coisa e faço outra. Eu estou falando que eu estou feliz, mas estou com a minha cara assim. Então a gente tem que ter a questão da coerência e não ser contraditório. A comunicação ela exige muito da gente, né? Ela exige um autoconhecimento, né? Eu vou lançar para vocês então uma provocação no bom sentido, né? O chat aí, se puder nos ajudar, Adriana, Fabiana, tem um monte de várias pessoas, 36 pessoas aí. Viviane, Legal, Vanessa, Fabiana, Vanessa estão participando bastante. legal. Se vocês puderem comentar o seguinte: nós podemos no dia a dia falar tudo o que queremos? O que vocês acham? Nós podemos falar tudo o que queremos sempre? Vamos lá, o que vocês acham? Quem dá mais? Quem dá mais? Escola de governo aí, nós temos a Mariana, a Val, participando. Saia da rotina e procure fazer aos poucos atividades que você tem dificuldade. É isso mesmo. Mas vamos lá, o que vocês acham? Nós podemos falar tudo o que queremos? Quem fez treinamento comigo já refletiu sobre isso. Fabiana falou que não, que acha que não. Yolanda, o que você acha? A Adriana falou que não, que nós não podemos falar tudo o que queremos. A Márcia também A disse Márcia que falou também não. que não. Caio, podemos, mas não devemos. Legal, Caio. Nem sempre. A Laís, não. Temos que ter cuidado em falar. A Fabiana falou. A Valéria disse que não. O Lucas disse, com certeza, não podemos falar tudo o que queremos. Fabiana, não. Claro que não. Então, vamos lá. Não, temos que ter coerência, diz a Rô. Obrigado, Rô, pela presença. Pessoal, nós podemos falar tudo o que queremos? Sim, desde que saibamos como. O como falar é que faz a diferença. Por isso, o assunto comunicação assertiva, ele se tornou verdadeiros estudos profundos, teses sobre isso. Nós podemos sim falar tudo o que queremos, desde que saibamos como. Então, é preciso de estratégia, é preciso você ter coerência, como a Josi disse. A sua comunicação precisa ter um começo, um meio, um fim. É preciso ter empatia, se colocar no lugar do outro. É preciso você saber o que você quer dizer, né? É saber colocar a sua posição, mas também ter a compaixão para ouvir a posição do outro, né? Então, nós podemos falar tudo o que queremos. Às vezes a gente fala que a pessoa foi ignorante, mas de que forma você vai falar isso? Quais os termos que você vai usar? Qual o seu olhar, qual a sua postura? O que o seu coração está querendo expressar? Se você tiver aquela ideia que a gente trouxe lá no começo, de passar com seus 70% da comunicação uma verdadeira um verdadeiro respeito, um respeito profundo pelo outro, você pode sim dizer tudo o que você quer, porque você cuida do como. E é por isso que a gente está aqui hoje, para pensar como é que eu me comunico.
Por que às vezes eu sou mais assertivo no meu trabalho e em casa eu não sou respeitado? Como é que eu me posiciono em casa? Como que é meu olhar? Muitas vezes a gente conversa andando. Muitas vezes a gente não olha para as pessoas nos olhos, né? Muitas vezes a gente dá de ombro para a pessoa, né? A gente disfarça. Tudo isso atrapalha a comunicação. A comunicação é muito mais que isso, né? Comunicação é o seu respeito verdadeiro, a sua vontade intensa de querer se ligar, religar e se unir a outra pessoa. Senão, nós teremos perfis diferentes na comunicação. E agora a gente vai falar disso, a Josi vai entrar num assunto que é a comunicação, quando ela não é assertiva, ela é o quê? Passiva ou agressiva. O 8 e 80 da nossa Exatamente. live da harmonia emocional, né? Lá na harmonia emocional a gente falou, se a gente não buscar essa sintonia com a nossa emoção, ou a gente é passivo, a gente é 8, não fala, aceita tudo, engole, e isso gera doenças psicossomáticas. A gente tem gastrite, a gente trava as costas, o ciático, a gente tem muitos problemas de saúde porque a gente vai guardando, engolindo tudo, aceita tudo, não se posiciona, isso é o passivo, ou a gente agride a ponto de realmente poder chegar às vias de fato com as pessoas, a partir para a agressividade. Entre ser passivo e ser agressivo tem a assertividade, né, Josi? Fala disso com a gente um pouquinho. É exatamente isso. São três estilos, né, que a comunicação coloca, que é a pessoa passiva, a pessoa agressiva, que são os extremos, vamos dizer, são os dois polos, né? E no meio nós temos o assertivo. E o que é importante? Esses estilos, eles possuem características, crenças, expressões corporais, e consequências. Então, o que é muito importante? Quando a pessoa é muito passiva, sabe aquela pessoa submissa? Ela, a comunicação dela é escassa, ela se diminui, ela se acha o ó, os últimos zeros que tem antes da vírgula, tipo, não tem valor, sabe? Ela, para ela não é nada. Ela se sente um nada dentro do local que ela está, dentro da família, dentro do ambiente profissional. Então, se vou dar um exemplo, né? Se fosse um ambiente profissional, se pedir a opinião dela, ela fala: o que vocês decidirem tá bom. Porque ela não consegue se posicionar, falar: olha, eu gostaria que fosse assim. Vamos pintar a parede do RH. Eu gostaria que fosse verde, porque eu gosto da cor verde, que é a cor da esperança. Não, ela fica assim: pode ser a cor que vocês quiserem. O que for tá bom. Ela não olha nos olhos. Ela tem essa dificuldade de fazer o contato visual. Ela tem uma dificuldade muito grande de pôr valor nela. Fala assim: eu posso, eu tenho conhecimento, eu tenho potencial. Ela não acredita. Todo mundo é melhor que ela. Ela é sempre a última. Ela é a pessoa com todos os defeitos do mundo. Então, tudo isso faz com que ela se retraia e não se comunique, tá? Me perguntaram, Josi, Oi? me perguntaram se o tímido ele é passivo ou agressivo. E eu diria que ele pode ser os Tem dois. dos Os dois. Tem os Porque às dois, e vezes tem o o tímido que é tímido extremamente agressivo. Tudo que você fala, fala, né? ele dá uma bela coice. E tem gente que não, tá? Então, na verdade, a timidez, ela não tá vinculada a ser passivo, agressivo ou assertivo, porque tem muito tímido assertivo. Que na hora que ele é quietinho na dele, mas na hora que tem que falar, se posicionar, ele se posiciona, tá? Então, o que é muito importante? Qual é a consequência? Esse ser passivo, ele dificilmente vai conseguir o que ele deseja. Ele dificilmente vai realizar os sonhos, porque ele não se posiciona. Então, eu quero fazer uma faculdade de direito. O pai chega e fala para ele: não, você vai ser médico. Ele vai ser médico. Porque ele não vai falar: não, eu quero ser advogado, porque o meu sonho é esse. Não, ele vai aceitar. Ele aceita tudo. Tá? Por quê? Porque ele tem dificuldade de fundamentar os desejos, as vontades, as ideias, os conceitos que ele tem, tá? Isso não está ligado a ele ser inteligente ou não, tá, gente? Às vezes essa pessoa aqui, ela é extremamente inteligente, só que ela tem muita dificuldade de se comunicar. E daí nós temos aquela pessoa agressiva, que é aquela pessoa áspera, ela vive com aquele ar de soberania,
ela é a melhor, até a postura dela é aquela dos ombros para frente, sabe? Erguidos. Ela, se ela puder pisar nas pessoas, ela pisa praticamente. Então, ele não respeita o outro. Ele tem razão, eu falo. Cala a boca, eu tô falando agora. Não quero saber a opinião de ninguém. Vai pintar essa parede de vermelho e acabou. Então, essa é a pessoa agressiva. É uma característica do agressivo. Tem que ser feita do meu jeito. Mas olha, se eu fizer assim, vai facilitar. Eu reduzo de 4 planilhas para uma. Não, é do meu jeito. Eu quero assim. Eu gosto desse jeito. Ela não entende que há todo um fundamento que o outro tá mostrando. Olha, a gente vai ganhar tempo. Para que alimentar 4 planilhas se eu posso ter uma única planilha? Olha, você tenta pôr uma fórmula aqui. Não, eu não gosto disso. Não entende o bem comum. Não vê o bem comum, vê o interesse dele. Que também é muito assim, a postura. Ele sempre demonstra poder pelos gestos, pelo ombro. Ele sabe, bem mais ou menos, sabe, Sandra, olhando assim? É a Sim, pessoa, mas ela consegue ser agressiva pelos gestos também, tá? É a pessoa que gosta de apontar o dedo na cara do outro. Você fez isso, tá? É a pessoa que. Essa comunicação aqui, gente, ela é muito agressiva. Às vezes a gente não tem noção, né? Você apontar o dedo pro outro, você está condenando o outro. Então, é muito comum no agressivo, na pessoa que tem a comunicação agressiva. Não expressa emoção, mesmo quando ela está errada ou quando está passando por uma dificuldade, ela não expressa emoção. Ela acha um absurdo ela chorar, ela demonstrar que ela errou. Isso não existe para a pessoa agressiva, ela não erra, os outros erram, tá? E é muito. O que acontece? Essa pessoa ela tem muitos inimigos. Ela constrói inimizades nos ambientes que ela está. Pessoal, familiar, de amigos, profissional. porque É uma ela pessoa tão destrói, né? ressentida. Ela é ressentida. Ela passa por cima de tudo para ter aquilo que ela quer. Então, é uma pessoa. E muitas vezes, quando ela não consegue, cria um remorso, um ressentimento, tipo, eu vou conseguir, não sei como, mas eu vou conseguir isso ainda. Então ela não respeita, não tem limites nessa pessoa agressiva. E o que eu sempre comento, né, que é muito estranho, porque assim, essas pessoas agressivas, elas não são agressivas sempre. Elas muitas vezes são articulosas. Elas vão fazer papel de boazinha, de não sei o quê, de sou passiva, e quando ela tem o momento certo, ela tem essa agressividade. Então, quer dizer, eu sou agressivo todo o tempo? Nem sempre. A pessoa tímida, ela tem que ser agressiva? Não, mas ela pode, não é? Quantas vezes a gente fala, nossa, que pessoa quietinha, a gente não esperava aquela reação dela. Mas por quê? Porque ela é uma pessoa que tem uma comunicação agressiva. Então, o tímido nem sempre é passivo. Tá? Então, é muito importante a gente entender isso, que a timidez não está ligada a ser agressivo e ser passivo. Tá? Um tímido pode ser qualquer um desses, na verdade. Ele pode ser passivo, assertivo e agressivo. O que vai determinar é a questão do equilíbrio emocional, do controle, desse controle emocional, das experiências que ela teve. Que isso, gente, também muda. Eu, com meus 14, eu falo que eu era bem agressiva. Falava A, eu respondia com B. E depois a gente começa a trabalhar, muitas vezes a gente vira um pouco passivo. Eu falo assim, eu até conto essa história muito na RH. Eu tive um chefe que eu tinha tanto medo dele, que tudo que ele falava, eu falava amém. Você tem que trabalhar até meia-noite, amém. Você tem que vir sábado, eu, amém. Por quê? Porque ele me colocava medo, porque ele era agressivo e o meu papel naquele momento era ser passiva. E depois eu comecei a estudar, né, fazer faculdade e tal, eu descobri que eu podia ser assertiva com ele. E hoje a gente tem uma amizade. Então, muitas vezes ele falava alguma coisa e falava, olha, hoje não dá. Esse final de semana eu não vou poder. Eu já tinha assumido uma viagem, um compromisso. Mas assim, no próximo, se precisar, eu venho. Então, a gente vai se moldando, construindo essa habilidade. Porque eu volto a falar, eu não nasço assertiva. Eu me torno assertiva. Eu posso ter as minhas fraquezas hoje ainda? Posso. Tem situações que eu não consigo ser assertiva. Com certeza a Sandra também tem situações que acontecem no dia a dia que ela fala, poxa, eu podia ter agido de outra forma. Por quê? Tem situações que a gente ainda não tem o pleno controle. Faltou alguma experiência anterior. E numa próxima a gente vai agir melhor. Então, gente, é algo que a gente vai construindo dia Tem a um dia. comentário aqui, Josi, muito interessante. Quando a boca cala, o corpo fala. É muito isso, né? Isso é para o passivo. É O bem. passivo, ele vai absorvendo, absorvendo.
tanto o passivo quanto o agressivo, pessoal, eles canalizam, quer dizer, eles deixam fluir mal as suas emoções, né? Um retendo, o outro explodindo. Então, eu não posso colocar para fora toda a minha frustração, toda a minha raiva. Eu preciso administrar as minhas frustrações, a minha raiva. Eu preciso refletir, eu preciso aprender com ela. Mas não é colocando para. Tem gente que fala assim: se eu não falar, eu fico doente. Não. Isso é uma maneira equivocada de você se expressar, de você colocar para fora. Você precisa trabalhar esse sentir, esse pensar, as suas crenças e aí conseguir expressá-las. Então, por isso que a gente fala que a comunicação assertiva exige muito da gente. Lá em cima teve um comentário falando da criança também. Existem crianças que elas começam desde pequena a aprender que é como conquistar alguém. Então, ela fala, vê a mamãe chorando, então fala, você está chorando, eu vou ser bonzinho, né? Então ele já vai aprendendo o como que ele tem que se expressar para ele conseguir o que ele quer, né? Então a comunicação assertiva é assim, você tem claro o seu objetivo, né? E o seu objetivo tem que ser bom para você e para o outro. A comunicação assertiva preza pelo bem comum, né, Josi? É bem isso. O que a gente sempre fala? Que a comunicação assertiva, ela tem a presença da cautela. Ela, quando você vai fazer críticas, ela tem embasamento, ela tem justificativas para você falar aquele determinado assunto com a pessoa. Por exemplo, eu preciso falar com uma pessoa da minha equipe que ela está chegando atrasada todo dia. Eu não posso simplesmente chegar e falar, você está chegando atrasada todo dia, eu não quero isso. Olha, eu peguei o seu relógio de ponto, tá vendo? Todos os dias você chega 20, 15 minutos atrasadas. E isso compromete o rendimento da equipe, compromete o clima, porque as pessoas acham que você tem um tratamento diferenciado perante as demais. Então, eu tenho justificativa para falar com aquela pessoa sobre aquele assunto. Eu não posso simplesmente também. Tem mais ou menos uns 2, 3 anos, ela chegava atrasada todo dia. Vou voltar lá no passado, pegar tudo isso para falar hoje. Não, tá? Então, é muito importante que a gente tenha a justificativa. Quem é assertivo, ele faz uso dessa justificativa. Ele também sabe ouvir críticas, tá, gente? Porque também tem que saber ouvir. Você vai criticar, você também pode ser criticado. Faz parte da comunicação assertiva. E ele não contra-ataca, ele não é agressivo. Por exemplo, a Sandra pega e fala assim pra mim, Josi, olha, eu não gosto do jeito que você se veste. Daí eu pego e falo, Sandra, pá, você tá com inveja de mim, né? Porque você não pode comprar roupa que eu compro, sabe? Contra-atacar. Tipo, tudo que a pessoa fala tem para rebater. Então, isso na comunicação assertiva não está presente. Mas na não assertiva é presente. Eu contra-ataco, eu busco mágoas, ressentimentos, acontecimentos lá de 1900 e bolinha, jogo tudo na hora para a pessoa. Eu não tenho embasamento nenhum. Eu estou falando porque eu não gosto de você. Eu não fui com a sua cara. Esses olhos claros me incomodam, sabe? Isso é muito importante, porque, gente, a comunicação assertiva é deixar de lado, é bem isso, deixar de lado sentimentos que não compõem aquele momento, aquela situação ali, tá? Vou dar um exemplo. Todo mundo que a gente trabalha, a gente gosta? Será, Sam, que todo mundo é o melhor amigo nosso no ambiente de trabalho? A gente lida bem com todo mundo, mas não é o amor da nossa vida todo mundo. Porém, ali dentro, todos merecem respeito. A menina que trabalha do meu lado, eu briguei com a mãe dela, não falo com a mãe dela até hoje. Vou tratar mal a menina? Não posso. Eu tenho que ser, primeiramente, profissional e assertiva. Ela tem culpa no meu relacionamento com a mãe dela não ser bom? Então, gente, eu falo que eu penso muito assim, assertividade é emoção, equilíbrio emocional, é saber fazer toda essa análise da situação sem deixar a emoção te dominar. 100%. Ela tem que estar presente, porque senão você pisa, machuca e magoa. Mas ela não pode te dominar. É um equilíbrio entre emoção e razão para que você seja assertivo. Você não pode ter só razão nem só emoção. Você tem que ter um equilíbrio entre esses dois elementos para a comunicação ser assertiva. Porque senão você vai acabar causando. Você não é, eu não posso chamar a atenção da Sandra. Eu não posso falar, Sandra, olha, eu sei que você é minha diretora, mas eu acho que tá errado. Posso, desde que haja um equilíbrio, que eu não vá 1000 pedras atacando. Então, gente, eu resumiria a assertividade nisso. Um equilíbrio entre emoção e razão.
A Darly disse ter jogo de cintura. É isso mesmo. É isso Disse a Josi, mesmo. fez alguns comentários do comportamento não assertivo, né? São comportamentos de fuga, ataque ou manipulação. Então, esse contra-ataque que ela falou é um comportamento de defesa. Eu crio um muro. Esse muro, esse escudo fica me defendendo. Essa pessoa que fica atacando, ela tem a necessidade de se proteger. Ela tem muito medo, né, de que alguém invada a realidade emocional dela e descubra as suas fragilidades. Então, ela vive na defesa, né? E o comportamento de fuga é o não enfrentamento, né, daquelas emoções, né? De você perceber o que está errado em você e às vezes no outro e aprender com isso. Então você fica fugindo, foge de um diálogo, foge com o olhar, foge com o corpo. Quem foge pode ser gerador de muita fofoca, né? Porque ele leva as informações que ele não consegue enfrentar para um outro universo, para os bastidores. E os bastidores se tornam um cenário da fofoca, né? Então, o comportamento de fuga, ele não é um comportamento assertivo. Comportamento de ataque, contra-ataque, não é assertivo. E a manipulação é aquela pessoa que ela visa somente o seu próprio interesse. São pessoas muito inteligentes. Você não percebe muitas vezes aonde que ela está querendo te levar. E ela te leva para o caminho que ela quer, para que você diga o que ela deseja, para que você faça o que ela deseja. O comportamento de manipulação, ele ele diminui o outro e ele visa o egoísmo, né? Alimenta o nosso egoísmo. Então, são 3 comportamentos que atrapalham muito a comunicação assertiva. Tem muitos comentários aqui, Josi, eu não consigo ler todos. Olha, passa a ter inimizades, as pessoas que não têm a comunicação assertiva, que o Lucas colocou que quando queremos dizer algo para uma pessoa, já refletimos sobre qual a melhor maneira de falar, porém esbarra no medo do conflito, da personalidade e atitudes dessas pessoas, porque tem isso, eu sei como eu vou falar, mas como a pessoa vai receber? Será que ele é um ouvinte assertivo? Porque a gente, né, a comunicação precisa de duas, pelo menos que hajam duas pessoas, o receptor e o comunicador. E daí, será que o que vai receber, ele está preparado para receber? Mas a gente vai construindo, eu acho que a gente vai construindo esse cenário para falar com as pessoas. Eu sei como falar com a Sandra, eu sei como falar com a Ana Maria, que são pessoas da minha equipe, eu sei quando eu tenho que me direcionar com a Mônica, como que eu devo falar, porque cada um tem o seu jeitinho, né, a sua personalidade, e a gente vai construindo a forma de se direcionar a essas pessoas. Eu acho que quando o respeito está presente, dificilmente você vai causar grandes brigas, discussões. Mas você tem que sim estudar a situação e a melhor forma de falar para cada um. Lembrando que, assim, como a Josi disse, a comunicação, a interação, o relacionamento interpessoal depende de duas partes. Eu digo que é a parte mais triste do desenvolvimento humano. Por quê? Tem uma parte que é a vitória particular, onde a gente cuida das nossas características pessoais, que são proatividade, motivação, administração do tempo, são as características pessoais. Eu posso cuidar, eu posso mudar de maneira individual. Mas quando eu passo para a vitória em pública, que são as relações interpessoais, que é a habilidade de negociar, aceitar as diferenças, ter uma comunicação empática, ter sinergia, exercer o verdadeiro trabalho em equipe, eu dependo do outro. Mas quando o objetivo da sua comunicação é o bem comum, você quer o seu bem e o outro, por mais que a pessoa te chateie, por mais que a pessoa se feche, por mais que a pessoa compreenda mal o que você disse, existe a possibilidade dela perceber que ela foi imatura naquela situação, que ela não foi assertiva naquela situação. Porque quando ela para a emoção dela assentar, né, abaixar o nível de estresse, ela vai refletir, poxa, ela pensou em mim e nela.
Porque a nossa comunicação, né, ela tem que transbordar a nossa fala, os nossos olhos, a nossa postura, a energia daquele momento. Então, eu procurando fazer o bem para mim e para o outro, eu tenho chance de que depois que a poeira baixar, a outra pessoa compreenda o que eu realmente queria dizer e volte a ter um relacionamento interpessoal satisfatório. Por isso que nós não podemos desanimar da comunicação, por mais difícil que ela seja, né? E falando das características do assertivo, né, Josi? Exercer a inteligência emocional, ter atenção aos gestos, sentimentos do discurso. O que nós vamos dizer de tudo isso? Então, quando a gente fala exercer a inteligência emocional, primeiro, é aquilo, né? Vamos pegar todas as experiências que eu já tenho para saber como lidar com essa situação. O que é muito importante? Que você informe com clareza, saiba ouvir atentamente e de forma calma. Porque, assim, quando o outro está falando, ele também está transmitindo conhecimento que ele carrega, a visão que ele tem sobre a situação. E o que é muito importante? Às vezes a gente tem que deixar as emoções de lado, porque elas podem também nos sabotar. Vou dar um exemplo, né? Duas pessoas lá da minha equipe estão tendo alguns conflitos, diretamente elas estão. Tá, gente? É só um exemplo, né, Sandra? Pelo amor de Deus, não é realidade. Mas diretamente elas estão batendo boca, tem a gente no público, no atendimento ou não, elas estão discutindo. Né? Daí, só que assim, a pessoa, eu adoro. Nossa, eu sou apaixonada por ela. Amigona, sai comigo todos os finais de semana. A B, eu respeito porque ela trabalha comigo, mas não é a pessoa que eu mais gosto. E daí eu falo assim, não, pode parar, fulano B, você tá agindo errado. Mas eu não busquei, eu não deixei a emoção de fora, eu peguei a questão da emoção, eu gosto de um e não gosto do outro. Ou a vergonha, porque tem um monte de gente lá no balcão, a vergonha de ter que chamar a atenção, falar, vamos as duas lá para dentro, eu deixo o negócio acontecer. Então, às vezes, a emoção ela tem que ficar ausente, tá? Porque senão a gente acaba causando mais conflitos. Eu sempre falo que a pessoalidade na comunicação assertiva no ambiente profissional não pode estar presente. Porque senão eu vou sempre favorecer aqueles que eu gosto mais, aqueles que eu tenho maior contato. E isso não pode acontecer. Isso também é exercer uma inteligência emocional. Por quê? Eu sou inteligente emocionalmente para entender que no ambiente profissional todos precisam ter a mesma forma de tratamento, os mesmos direitos e os mesmos deveres. Tá? Atenção aos gestos. Eu conto uma história que teve uma vez, eu lido muito com aprendiz, né? Que eu desliguei um aprendiz não porque ele xingou o chefe e nem por conta de mais nada. Foi um simples gesto que ele fez para o chefe pediu desligamento. Um simples gesto que demonstrava desrespeito à autoridade, né? À hierarquia, demonstrava falta de afetividade pelas pessoas, da equipe. Então, assim, olha, um gesto vale mais que 1000 palavras. Ele podia ter feito talvez um bilhete e não tivesse causado o desligamento dele pelo gesto que ele fez. Então, assim, é muito importante que a gente tenha cuidado com isso, né? Que nem criança, quando a gente vai chamar a atenção de criança, a gente pega e dá risada. Para de fazer isso, bonequinho! Ai, que lindinho! Eu estou sendo assertiva? Não estou sendo assertiva. Então, o gesto é muito importante também. Ou eu falo, mas eu vou te bater, viu? Olha, eu vou te bater. Você vai bater na criança falando isso aqui? Você não vai falar. Então, tem que tomar muito cuidado. O gesto é muito importante. E eu falo assim, que as palavras faladas, as escritas, tem que ser... tanto a falada quanto a escrita tem que ter um controle. Exatamente. Eu posso falar tudo o que eu quero, mas como eu vou falar? É um controle isso. Às vezes eu não posso trocar uma palavra que não seria tão legal por um sinônimo que pega um pouquinho mais leve. Às vezes o uso de sinônimo, gente, dá uma aliviada na hora da gente expressar o que a gente quer, que muda totalmente o contexto da conversa, da nossa comunicação. E eu acho que tem que ter a questão da seguridade. Quando você tem certeza daquilo que você está falando, você está seguro. Você tem que ter um item principal, honestidade. Eu sempre falo que a comunicação assertiva ela é honesta. Gente, não vai dar férias para ninguém esse mês por causa disso, disso e disso. E não ficar falando, então, gente, olha, eu tentei de tudo, eu falei tudo que eu podia, mas sabe, assim, olha, o meu papel eu fiz, o outro que tem culpa. A gente às vezes tem que ser honesto, olha, veio uma ordem de cima que ninguém pode tirar férias esse mês. Então, acho que é muito mais bonito a gente ficar
tentando pôr adereços na verdade. Então, vamos ser honestos. Olha, hoje a Sandra falou que ninguém vai fazer mais hora extra a partir de agora, porque veio uma ordem superior. Nós temos que acatar. Pronto. É muito mais bonito na comunicação assertiva a gente ser honesto. Como eu disse, a gente tem que ser honesto com a gente também lá. Gente, eu falei, vocês me desculpem, eu errei. Peço perdões, mas eu sou um ser humano e também erro. Então, isso é uma característica da comunicação assertiva. A gente não tem que acertar sempre tudo na vida. Faz parte, né, Sandra? O ser humano está em processo de construção constante. A gente está aprendendo diariamente. Eu ainda falo assim, eu quero aprender muito ainda na minha vida, porque se eu achar que eu já sei tudo, já posso morrer. Então, eu ainda quero aprender muito, muito, muito. E a comunicação é isso, é um aprendizado diário, tá? Então, nós falamos de A gente tem que ser executar a exemplo. inteligência emocional, ter atenção aos gestos e sentimentos do discurso. Agora, nós vamos para mais 3 características, que é executar o que discursar, motivação e respeito. Vamos lá, Jô. Que, que é a norma, né, Sandra? Executar o que discursar. Gente, olha, eu não posso chegar atrasado, mas eu chego atrasado todo dia. Então, é o exemplo. A gente sempre brinca com os líderes, o supervisor de estágio, com os responsáveis pelos jovens aprendizes. É o exemplo. Então, a comunicação, muitas vezes, eu não preciso falar. Eu não preciso falar, a Sandra não precisa falar para mim que eu tenho que chegar todo dia no meu horário, porque eu vejo que ela chega. Porque se ela é a diretora do departamento, ela chega, por que eu não vou chegar? Então, eu quero também ser um exemplo para os meus subordinados. Então, acho que é a comunicação assertiva pelo exemplo. Então, olha, gente, não pode fazer isso. Tem que bater ponto tudo, mas eu não bato, tá? Mas vocês precisam bater. Então, olha como que o exemplo é importante. A motivação. Gente, um elogio, um feedback positivo, ele é tão bom, ele motiva, mas a gente também tem que saber. Assim como a gente vai chamar, fazer um elogio e dar uma advertência, né, chamar uma atenção, a gente tem que saber quando, como, qual o melhor momento, qual a melhor forma, como aquela pessoa eu posso falar para ela que ela não foi muito legal naquela situação. Será que com ela eu posso simplesmente esse assunto eu posso falar na frente de todo mundo? Ou eu deveria chamar ela numa salinha para conversar? Então, a gente tem que ter provocar essa motivação. De repente, eu desmotivo alguém. Vou dar um exemplo. Eu quero chamar a atenção da minha irmã por uma situação X que ela fez aqui que eu não gostei dentro da família. Ela fez um comentário que eu não achei assertivo da parte dela. Só que se eu, nesse momento que ela fez o comentário, eu falar na frente de todo mundo, você tá errada, você tá falando isso, mas você fez isso, isso e isso na sua vida. Será que eu vou motivar ela? Não. Então eu deixo passar. Depois, no particular, eu falo, lembra que você fez esse comentário sobre mim? Então, só que olha, lembra, você também já fez isso, isso e isso. As consequências do seu ato foram essas. Então, assim, eu acho que numa próxima oportunidade você não deveria me colocar como exemplo. Usa o seu, olha. Você tem um exemplo também para dar da sua vida e não da minha, entendeu? É minha irmã, mas eu usei um momento adequado. Então, às vezes, não expor as pessoas, eu motivo ela. Às vezes, ao expor, eu desmotivo. Às vezes, a gente dá elogio, o que a gente faz? Ah, vem aqui. Nossa, olha, fulano de tal te elogiou, viu? E dá por que a gente dá na frente de todo mundo. Então, será que a gente está sendo assertivo ao fazer isso? Eu penso isso como líder, como, no meu caso, como uma diretora de divisão, a Sandra deve pensar como diretor de departamento. Mas a gente pensa nisso também na família, como mãe. Sabe o que eu estou fazendo certo? Ele tirou 7,5, tirei o casco da criança. Só que tirou um 10 em inglês, eu não falei um parabéns. Então, a gente está sendo assertivo? Não, porque a gente também tem que saber elogiar. A comunicação assertiva também é elogio. Não é só crítica, não é só falar das situações ruins. E o respeito, né, gente? A gente tem que tomar muito cuidado com piadinha. Às vezes a gente faz uma piadinha e a pessoa que está ali, ela se sente magoada porque ela acha que foi para ela aquela piadinha. A questões dos preconceitos, porque a gente tem as nossas crenças, né? O que a gente acha certo e errado. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente vai ter um ato preconceituoso, às vezes a gente vai fazer uma brincadeira que ela tem uma pegada racista. E isso, gente, acaba criando um clima organizacional muito ruim, um clima familiar péssimo, acaba dividindo a família em dois lados, em duas partes, se não em mais. Então a gente tem que tomar cuidado. O que a gente fala, eu sempre brinco, né? O que a gente fala, talvez pra gente saiu, né? A gente nem percebeu, mas como chegou pro outro, esse processo de chegar até o outro, como que chegou nele? Como ele se sentiu? Será que eu não estou acabando com as esperanças, os sonhos, as expectativas de algumas pessoas? Eu brinco que eu tive um momento da minha vida de jovem aprendiz, Sandra,
que eu dentro das situações, né, bem precárias de financeiras, econômicas que eu vivia, eu brincava assim, eu brincava não, eu comentava no meu ambiente profissional. Eu vou ser professora um dia, vou ser servidora também, porque eu adoro estar na prefeitura. Eu falava isso quando eu era aprendiz. E eu vou ter carro, eu vou ter uma moto, eu vou ter uma casa. E a pessoa falava assim para mim. Isso na época um diretor meu virava e falava assim: sonhar não paga, né? Pode sonhar. Só que cuidado, viu? Se você não tiver nada disso, você vai ser a pessoa mais frustrada da vida. Eu ficava pensando, nossa, será que eu não posso ser isso? Será que eu nunca vou fazer uma faculdade? Né? Mas assim, eu usei isso como uma válvula para me impulsionar a algo mais, provar para a pessoa que eu poderia. Tem gente que pega isso e fala, realmente, eu não posso ser nada mais. Nossa, porque meu pai é alcoólatra, eu vou ser alcoólatra. Porque minha família tem problema de droga, eu também vou. Porque as pessoas tentam incutir isso na gente, né? Na Que a comunicação. capacidade Então de a gente tem que tomar cuidado. comunicação, ela vai longe, né, Josi? A gente às vezes Muito. E ela atinge o nosso emocional. não tem ideia que uma palavra pode marcar uma vida, uma história, né? Nós temos muita Exatamente. responsabilidade sobre aquilo que a gente fala. Então, a Por gente isso que a gente, vamos. quando alguém comentou aqui hoje, né, Sandra? Alguém Pode comentou, falar. né? Que é difícil imaginar o que o outro, como falar para o outro, como o outro vai reagir. Isso é muito da pessoa. Eu, diante desses comentários, reagi até de forma positiva. Eu falei, deixa estar. Eu falava, deixa estar. Eu vou voltar um dia e vou mostrar que eu posso. Mas tem gente que realmente se abate, se sente menos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. A gente pode deixar marcas boas e marcas ruins com a nossa comunicação. Então, eu falo assim que a assertividade está nisso. Acho que a gente está se comunicando demais, viu, Josi? Nós temos que ir para a nossa reta final, né? Vamos. Tem algumas características que nós vamos falar mais rapidinho, né? Que é aprender a entender o Isso. outro, aprender a Que ouvir a gente na já comentou essência. bastante. Exatamente. Ouvir na essência quer dizer, quando a pessoa está falando, não ficar elaborando a resposta, né? Ouvir na essência. Atenção à sua fala, quer dizer, o modo como a gente se expressa. Tentar olhar um pouco para o espelho. Será que a gente tem o hábito de olhar no espelho? Olha, para falar a verdade, essas lives aqui estão ajudando muita gente. Porque eu estou falando com vocês me olhando, né? Então, Eu também. eu estou descobrindo. Eu com os meus filhos descobrimos que a minha boca é torta para falar, mas, deixando a brincadeira de lado, como é importante a gente ver que brilho tem no nosso olho, como que é o nosso jeito de falar, como que a gente abre a boca, como que a gente se movimenta para aquela situação. A gente tem medo do espelho, né? E atenção à nossa fala é um cuidado especial que a gente tem que ter com a gente mesmo. Outra característica que ajuda a gente a ser assertivo. E acerte o momento e tem embasamento. Duas coisas que a Josi falou bastante, né, Josi, nesse nosso Muito. bate-papo aqui, né? Que a gente tem que colocar no lugar certo, no momento certo. Às vezes a pessoa está passando, você se preparou para falar, dar um feedback hoje, falar do retorno da avaliação hoje, mas justo hoje ela veio com um problema de casa e ela comentou com você. Poxa, não é possível você, de repente, ter uma empatia, você ter um jogo de cintura e esperar. Será que não é possível esperar um outro momento? Se não for, você pode começar a sua comunicação assim. Hoje eu sei que não é um bom dia, eu não podia estar falando hoje, mas eu preciso e eu quero que você receba o meu respeito, o meu carinho. Começar falando positivamente com a pessoa, né? A fala, quando a gente fala de uma fala empática, nós vamos falar isso na próxima live também, a gente precisa se colocar no lugar do outro, expressar a nossa afetividade no início da fala, né? E sempre, a Josi deu um exemplo aí do ponto, ela estava falando que aí ela pegou o ponto e foi conversar com a pessoa e disse, olha, eu estou vendo que você está atrasado. Antes de você falar o que você está vendo, por que não começar um diálogo perguntando, como você está? Como você está se percebendo no trabalho hoje? Partir do princípio de ouvir primeiro e depois falar também contribui muito com uma comunicação assertiva. Hoje a Karina Osh conseguiu entrar e assistir nossa live. Obrigado, Karina. A Simone. Que legal, feedback é importante, né, Si? E aí, por fim, né, Josi, vamos falar das duas últimas características aí por causa do nosso tempo. Seja um bom intermediador,
busque a evolução contínua. Quer comentar, Josi? Na verdade, né, Sandra, a questão do seja um bom intermediador é que o que a gente sempre comentou. É, se a gente tem os colegas, amigos lá no trabalho, com dificuldades de expressar os conhecimentos, as opiniões que eles têm, a vontade de se posicionar, a gente pode fazer o papel inicial de intermediar por eles. Por exemplo, às vezes a pessoa quer chegar até a gente, tem vergonha, tem medo, acha que a gente vai brigar, ou que a gente não vai entender a necessidade dessa pessoa, daí a gente fala, a pessoa chega e fala assim: ai, Jô, sabe, fulano de tal, gostaria muito de conversar com você sobre assunto X. Será que é possível? Às vezes a gente tem que fazer esse papel pela pessoa, ainda mais aquele que tem a característica do passivo. Porque às vezes ele quer muito falar, mas ele tem muita dificuldade, daí a gente pode intermediar por ele, tá? Mas o que é muito importante? A gente tem que falar assim com a pessoa: olha, eu acho que você poderia ir lá e falar, viu? Vai lá, fala. Eu te apoio. Você é tão potente, você tem uma capacidade, você se expressa tão bem, tem um vocabulário tão rico. Demonstra isso para as pessoas. Então a gente também pode ser um intermediador motivador. E não aquele mediador de ficar fazendo. Ai, fulano quer falar com você, ele pode. Então a gente tem esses dois intermediadores. Então o melhor é o intermediador que motiva. Eu posso sim te ajudar a ir lá falar para a Sandra que você quer conversar com ela, mas eu acho que você tem competência para isso. Você tem potencial. Eu iria sem a minha presença, eu iria sozinho, né? Mas se você quer a minha presença, estou ali para te apoiar, vou estar presente, vou te ajudar no que você não conseguir expressar, mas estarei ali. E tem a questão da busca da evolução contínua. Foi o que eu falei. Eu busco constantemente ser melhor que ontem. Hoje eu estou sendo melhor que ontem. Eu espero amanhã ser melhor que hoje, porque nós vivemos numa constante busca de evolução. Somos seres em processo de construção. Então, eu acredito muito que a comunicação é igualzinha. A gente tem vocabulário para a situação X. Eu falo que a gente tem um guarda-roupa. Vocabulário que eu posso usar no fim de semana com meus amigos. O vocabulário que eu tenho que usar no ambiente de trabalho, com o meu secretário, com o prefeito. Então, é tudo muito rico. Na verdade, se a gente fosse falar de comunicação, a gente ficaria o dia inteiro. Porque comunicação ela é muito rica. E o que eu sempre digo que tem umas dicas para a gente ser assertivo. Então, por exemplo, ela tem que ser uma comunicação dinâmica. Eu falo, sim, você também fala. Não sou só eu que vou falar. Você também tem que falar. É importante que eu dê espaço para a construção do coletivo, que o coletivo prevaleça. Tem que evitar mímica. Sabe quando a Santa tá falando? Tô falando assim. Sabe, essas coisinhas? Ou. Porque, ó. Não, fala, olha, Sandra, você tá falando demais. Josi, pelo amor de Deus, fecha a boca. Entendeu? Às vezes a gente fala, né, Sandra? Josi, vem aqui um pouquinho. Agora não dá, Sandra. Ó, vou terminar de fazer isso, agora não dá, tá? Daqui a pouco eu vou. Melhor do que ficar assim. Ai, gente, olha, de novo, ó, de novo. Porque isso aqui eu vou construindo um clima, grupinhos na equipe. Aquela que vai estar a favor do que eu acho, aquele que vai estar contra o que eu acho. Então, é muito ruim. A mímica, ela constrói inimizades também. Não pode ter o humor, a ironia que a gente já falou. Uma dica muito importante na comunicação assertiva. Eu penso que nós poderíamos fazer assim. Porém, o que vocês pensam? O que você acha da situação? Olha, eu tenho visto seu ponto, tá? Assim, mas eu gostaria de saber o que você tem para me falar sobre isso. Entendeu? Deixar o outro falar. A gente tem que evitar usar a palavra sempre e nunca. Tá? Evite essas palavras sempre. Porque você sempre faz isso, Sandra, você sempre põe enrascada. Ou, Sandra, você nunca me chama para nada, né? Porque olha o papel de vítima, né? E uma questão muito importante, sabe? Gente, eu preciso da ajuda. Eu gostaria, eu desejo, eu necessito. Não precisa falar, olha, gente, vou fazer isso porque fulano de tal pediu. Às vezes é você que quer, você está jogando a culpa no outro. Fala, sou eu que quero, que é a honestidade. Eu acho que essas dicas, se a gente colocasse elas em práticas, as comunicações, principalmente nos ambientes profissionais, melhoraria muito. O problema é que a gente dificilmente assume a responsabilidade, a gente joga para o outro, e daí a gente acaba não sendo assertivo, porque a gente acaba construindo discussões, clima não legal, brigas, grupinhos, e daí a assertividade foi água abaixo. Tudo que a gente conversou foi perdido.
Que legal, Josi. Muito bom terminar com esse item busca da evolução constante e suas dicas. Tem muitos comentários aqui, legal, né? A Adriana Branco falou que esse tema encaixa muito bem com você, porque você está em evolução constante. Eu concordo com isso, né? E vou dizer para vocês assim, que é uma alegria estar aqui tentando se comunicar, de alguma forma tocar o coração de vocês. Todos esses nossos assuntos, as nossas lives, os nossos bate-papos, é uma sementinha, um cutucãozinho. Só vai servir para aquela pessoa que ouvir alguma coisa, pegar isso que ouviu e trabalhar e praticar durante toda a semana. Passa, sim, a fazer parte da nossa vida e ser uma evolução. Ajudar, contribuir com a nossa evolução, né? E comunicar, gente, a gente não pode esquecer que é se unir às pessoas, não é afastar-se delas. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande de tentar nos unir às pessoas e construir ambientes organizacionais, ambientes profissionais de mais sucesso, de mais harmonia. A humildade também, Gri, tem muitos comentários, viu, gente? Desculpa aí, a comunicação é o eixo fundamental para a roda girar. É mesmo, Leandro, isso mesmo. Isis, obrigado pela presença, Alain. A gente tem muita... Foi muito legal falar com vocês aí nesse momento. Josi, realmente a escolha foi bem assertiva, né? Você falar desse assunto, a Josi está postando um curso no Moodle, daqui a pouco vocês vão acompanhar um curso de língua portuguesa. Participem, pessoal, a gente vai, no próximo mês, lançar vários cursos pelo Moodle, que é a nossa plataforma de cursos online. Vocês vão gostar, vocês vão aprender a mexer lá e a gente vai evoluir juntos, tá? Obrigada por todos os comentários, por todos os elogios. A gente fica muito feliz de estar conseguindo se relacionar com vocês, se comunicar de alguma forma. Josi, quer se despedir? Bom, eu quero agradecer primeiramente a IGP, né, pela oportunidade, a todos que estiveram online. A gente chegou em um momento 41, 42 pessoas online, é muito legal para a gente, porque é a forma que a gente tem neste momento de levar o nosso conhecimento, compartilhar com vocês compartilharem com a gente também os conhecimentos de vocês, as situações, as experiências. Agradecer sempre, primeiramente, né? Eu acho que a gente tem que agradecer as oportunidades que as pessoas nos dão. E espero nas próximas lives que as pessoas participem e colaborem com a EGP. A gente não quer parar, diante mesmo dessa situação toda que nós estamos vivendo. E falar do curso de língua portuguesa, que o primeiro módulo vai ser sobre a nova ortografia, que em breve a gente vai disponibilizar já a manifestação de inscrição de interesse, tá, para vocês. Espero que todos vocês que gostem aí da comunicação, que eu vi muitas pessoas falando que gostam de comunicação, que acham importante, enriquecedor, que faça o curso, porque agora online é muito mais fácil, porque antes tinha que ficar 4 horas com a Josi numa sala, era cansativo, a Josi pegava pesado, agora é módulos, vai estar bem mais leve, então que vocês possam aproveitar as oportunidades que esse momento está nos fazendo se reinventar, né? A gente está se reinventando dentro das nossas dificuldades, das nossas possibilidades, a gente está vencendo esse desafio. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigado, pessoal, um abraço. E a gente se vê. Lembrando que essa quinta a gente vai começar Fique Bem com a EGP. São 4 quintas-feiras seguidas com alguns médicos, psiquiatras, falando sobre emoções. A primeira quinta-feira é com a doutora Adélia, falando sobre ansiedade. Na outra nós vamos falar sobre depressão, síndrome do pânico e depois medicamentos. Acompanhe a gente de quinta também. Mas quem não conseguir acompanhar, lembrando que a gente posta essa live tanto no nosso Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. Curtam o canal, a gente precisa de curtidas para no futuro conseguir fazer nossas lives por lá ao vivo, e daí dá acesso a muito mais pessoas, tá bom? Um abração para todo mundo e converse com a gente sempre, tá? Um abração. Tchau, tchau. Tchau, gente.